Olá pessoal, hoje aqui nós estamos com mais um podcast. Nós vamos falar com a Grace sobre nutrição. Nós temos várias perguntas interessantes. Primeiro eu quero agradecer a presença, tudo bem com você? Tudo Como jóia? que você vai? Bem, graças a Deus, tudo jóia. Eu estou bem também. Vamos ficar melhor aqui com as informações que ela vai passar para a gente. Eu vou ler aqui algumas perguntas e a gente vai fazendo um bate-papo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: como que a nutrição afeta o desenvolvimento das crianças, né? Os pais têm muita dificuldade de saber o que alimentar, o que dá, o que não dá. Aí o pai começa a fazer uma coisa certa, aí chega o avô e atrapalha tudo. Como que funciona esse processo, Grace? A questão do avô realmente é bem complicada, né? Tem aquela história de que na casa de avô e de avó pode tudo, né? Tem o armário lá cheio das coisinhas, né? Proibidas, vamos dizer assim. Mas o que a gente fala é o seguinte: a nutrição na infância tem 3 pontos principais: questão do crescimento, né? Do desenvolvimento cognitivo, que é super importante, e questão da imunidade. Então, a questão do desenvolvimento cognitivo, o que acontece? Hoje em dia, a maioria das crianças não gostam de comer antes de ir para a escola, principalmente as que estudam de manhã, questão do jejum, né? Então, assim, a glicose é o principal nutriente para o funcionamento do cérebro. Então, se a gente pensar que a criança às vezes jantou 8 horas da noite, vai para a escola 7 horas da manhã, às vezes sem comer nada, a gente tem aí quase 12 horas de jejum, né? E isso vai atrapalhar sim no desenvolvimento, na aprendizagem. A criança pode ficar mais lenta, pode ficar com sono, né? Pode ter essa dificuldade de memória, de concentração, né? Tudo isso. Outra coisa é a questão da imunidade, né? Evitar pegar algum tipo de doença, principalmente as crianças menores, logo quando entram para a escola e começam a conviver com outras crianças, sempre ficam às vezes gripadas, tem algum probleminha assim. Por quê? Porque a circulação de vírus, né, e tudo começa a ser maior do que a criança às vezes tinha contato só com os pais, só às vezes com a família, e aí com outras crianças que a gente não sabe como que é, né, na casa delas, acaba tendo esse problema. Às vezes tem muito aquele mito que a criança às vezes não está gordinha, ela não está bem nutrida. É. E como que funciona isso também? A criança tem que ficar gordinha, isso é importante? Não, não. Hoje em dia a gente considera a obesidade ou um sobrepeso até uma questão de desnutrição, né? Porque a desnutrição não é só o passar fome, né? Tem isso também, a ausência de nutrientes importantes. Mas o excesso de outros nutrientes, como de açúcar, de gordura, isso é uma desnutrição, porque quando tem, às vezes, aumento desses, tem a falta de outros. Porque uma criança que tem uma alimentação mais rica em açúcar e em gordura, ela tem uma alimentação, na maioria das vezes, pobre em nutrientes como fibras, vitaminas, né? Às vezes não come muita fruta, substitui mais por doce, por biscoito, né? Então tem essa questão. A gente está falando a questão do excesso da nutrição e vamos já linkar com a segunda pergunta, é sobre a desnutrição, né? Porque a gente vive num país com a maioria de pessoas pobres e o acesso ao alimento é difícil, o alimento cada vez ficando mais caro e o alimento que está disponível também ele é ruim. A gente pode falar muito sobre isso também, mas como que a desnutrição pode ser evitada? Pois é, hoje em dia, né, com o aumento, né, dessa questão da desnutrição, né, do aumento de pessoas em situações de vulnerabilidade, né, principalmente depois da pandemia, isso aumentou muito, né, tem essa questão da deficiência nutricional, né? Então a gente tem que considerar alguns pontos. Esses alimentos, querendo ou não, por exemplo, frutas, verduras, legumes, né, carnes, são alimentos mais caros. Se a gente for comparar com um pacote de biscoito recheado, com macarrão instantâneo, com um suco de pozinho, né, é infinitamente mais caro. Então, às vezes, as famílias de menor poder aquisitivo acham que, por exemplo, quando tem um dinheiro, às vezes de uma renda extra ou de um auxílio do governo, acha que comprando um iogurte é aumentar, teoricamente, uma questão poder aquisitivo, né?
E não é isso, né? Então, assim, é muito melhor você poder comprar uma fruta, uma carne, né? Um feijão, do que a questão do iogurte. Porque tem açúcar, tem gordura, às vezes tem corante, dependendo do tipo de iogurte, né? E isso não vai em nada melhorar a nutrição daquela criança, E né? às vezes com esses alimentos, a gente acha que a gente está nutrindo mais a criança, e a gente já pode linkar com a nossa terceira pergunta, que é como essa alimentação pode ajudar, né, ou atrapalhar a criança, o desempenho dela, a inteligência, o desenvolvimento físico dela, o que os pais andam fazendo de certo, o que os pais andam fazendo de errado, o que nossa cultura induz a gente, o que nossa cultura ajuda a gente. Pois é, então, alguns nutrientes são essenciais para a questão cerebral, né? Por exemplo, uma coisa que a gente pode colocar é o ômega 3, que é uma gordura boa. Só que esse ômega 3, qual que é a fonte dele? Salmão, que isso assim, né? A maioria das pessoas não tem acesso. E sardinha também é uma excelente fonte, inclusive a sardinha de lata. Já tem estudos mostrando que a sardinha de lata, ela é rica sim nutricionalmente, pode ser consumida no lugar da sardinha fresca para quem não tem acesso, e tem uma grande quantidade de cálcio também. Então isso ajuda muito. Outra coisa, o ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina presente nos vegetais verdes escuros, que é muito boa para a saúde cerebral, né? E geralmente quando a gente fala de alimentação, as pessoas focam muito na questão da carne, né? E esquecem um pouco essa história dos vegetais, das saladas, das folhas, etc. Então tem uma visão errada sobre isso? As pessoas focam muito em carne e esquecem das outras coisas? Tem assim, no caso da carne, o que, que a gente pode colocar? O ferro, né? Principalmente a carne vermelha, ela tem uma quantidade de ferro bem grande. A gente tem dois tipos de ferro, que a gente chama o ferro M e o ferro não M. O ferro M é o ferro da carne, tá? Que é a fonte. O ferro não M é o ferro de origem vegetal. Esse ferro de origem vegetal, para ele ser melhor absorvido, ele tem que ter junto uma fonte de vitamina C. Então, por exemplo, um suco de limão com couve é ideal, porque você tem a vitamina C do limão potencializando a absorção desse ferro da couve, tá? Então, são coisas distintas, uma coisa não substitui a outra. Lógico que se a pessoa não tem condição de comprar uma carne vermelha, ela pode e deve sim fazer uso dos vegetais verdes escuros, né? Mostarda, chicória, couve, brócolis, todos esses, que tem também uma grande quantidade de cálcio e de magnésio. Então, assim, no nosso organismo, nada trabalha de forma isolada. Todos os nutrientes são complementares, estão no nosso organismo, trabalham em conjunto, são dependentes um do outro, né? Então, isso a gente pode falar também. E talvez a gente fala a questão de planejar a alimentação, né? Que às vezes tem um comodismo da gente, né? As coisas muito fáceis, tem alimentos que são muito rápidos, né? De colocar na panela e já serem, de a gente comer, né? Serem ingeridos. Então, falta um pouco das pessoas também um preparo com planejamento alimentar, com a escolha das coisas. A gente está muito corrido, impaciente. Exatamente. Hoje o dia, né, das pessoas é muito intenso, né? É muito corrido. Geralmente, às vezes, se gasta muito tempo num deslocamento, né? Tanto de ida e de volta para o trabalho. Então a pessoa chega em casa, às vezes ela já está cansada, então quer fazer realmente uma coisa rápida para ter um tempo maior de descanso. Às vezes já tem que cuidar da casa, tem que cuidar da criança, tem que dar banho, que veio da escola, né? Então realmente é uma série de fatores. Mas a gente pode trabalhar com os alimentos já pré-preparados. Pode ser uma visão minha, mas tem pessoas que às vezes acham que elas têm que focar no exercício e que às vezes a alimentação não é importante. É. Hoje tem um grande problema, eu como nutricionista, mês que vem eu faço 20 anos de formada, então já estou um bom período na área, foi que com esse desenvolvimento das redes sociais, da internet aí muito mais disseminada, com muito mais acesso, né, as pessoas tendo mais acesso,
surgiram vários profissionais que não são da área e que colocam coisas na internet. Então, os influencers, os coaches de alimentação, né? Então, divulgam várias coisas que não são verdades, né? E acabam entrando na nossa área. Então, às vezes a pessoa segue esses tipos de recomendações ao invés de procurar um profissional, que é um profissional realmente mais difícil, às vezes nem todo plano de saúde cobre, nem todo plano de saúde tem. Na rede pública é mais difícil, né? Tem fila, então tudo isso, né? Porque a nutrição é uma especialidade preventiva, né? A gente tem que pensar primeiro na nutrição para evitar problemas, né? Igual você falou agora das doenças, né? Então, o que a gente pode colocar? Por exemplo, a obesidade. A obesidade, que é um problema hoje de saúde pública, né? Com mais de 50% da população com no mínimo um sobrepeso, né? É uma inflamação geral do organismo. Então, está tudo desregulado. Tem uma desregulação hormonal, tem alterações de glicemia, de gordura, de tudo. Então, é também uma questão alimentar, né? Às vezes da pessoa se alimentar mal, mas também tem a questão da falta de atividade física. Antigamente, o que se colocava? Que a genética era muito importante para desenvolvimento, vamos supor, de diabetes. Então, se você tem na família casos de diabetes, você tem chances de desenvolver a diabetes. Quanto mais pessoas na família com diabetes, mais chances você tinha. Igual no caso da obesidade também. Se a criança tem pai, um só, por exemplo, ou pai obeso, ela tem uma determinada chance. Se ela tem pai e mãe, essas chances já praticamente dobram dela ter obesidade. Só que hoje em dia, o que a gente coloca? Que o fator ambiental, ele se sobrepõe à genética. O fator ambiental, ele tem um peso muito maior do que a genética. Porque às vezes você tem a genética, mas se você tem uma alimentação legal, se você faz atividade física, você não deixa essa genética desenvolver. Entendeu? Então, assim, não é mais fator principal e determinante a genética. O meio hoje é mais determinante do que a própria genética. Então tem Tá? isso um pouco, né, da nossa cultura, do nosso país, a cultura da sua casa e os preconceitos que a gente tem. Desde que a gente falou já no começo aqui do nosso podcast, que a criança tem que ser gordinha, ou seja, você já está criando uma pessoa obesa para puxar talvez uma genética que já estava lá do pai e da mãe, então vai somando esses fatores e vai criando um filho que na verdade ao invés de ser saudável, ele é doente, né, hipernutrido, ou na verdade nem hipernutrido, a questão ele está desnutrido de coisas boas, né? E nutrido, entre aspas, de coisas ruins, né? Então, assim, essa questão do bebê gordinho, né? Isso era muito comum na década de 80, né? Então, assim, anúncios, né? Eram todos com aqueles bebês bochechudinhos, rechonchudinhos, né? Então, vem muito dessa época também, né? Às vezes pais que davam, né, fortificante para a criança comer, né? Tem até memes na internet brincando que até hoje tem gente com efeito daqueles biotônicos da vida que não consegue, que abriu o apetite e nunca mais fechou. Diga-se de passagem, a década de 80, eu acho que a nossa década não foi Pois isso que a gente veio, né? é verdade. Eu, graças a Deus, nunca tomei precisei desses fortificantes, não. Confesso que a nutrição me ajudou muito na questão alimentar. Eu era chata para comer, mas com a nutrição melhorou muito essa minha alimentação, principalmente de vegetais e tudo, realmente melhorou muito mesmo. Mas uma coisa que a gente tem que falar sobre, você falou da dificuldade de ter um acesso a um nutricionista, seja na saúde pública ou até na saúde particular, para a questão do valor, né, de uma consulta, mas talvez as pessoas muito dizem assim, uma consulta com nutricionista é uma consulta cara, mas no final das contas, o que é caro? Pois é, a questão é o que a gente coloca, né? Preço e valor, né? Preço é teoricamente o financeiro, né?
Mas e o valor que aquilo vai te trazer? De evitar uma série de doenças, de evitar gastos com medicamentos, com tratamentos, às vezes a longo prazo, dependendo do problema, né? Porque, por exemplo, diabetes. Se você desenvolve uma diabetes, você às vezes tem que tratar ela pelo resto da vida, né? Tomando medicamento. Se o medicamento não resolver, ou se você não fizer uma dieta junto com aquela questão do medicamento, uma atividade física, você às vezes sai do medicamento e passa a usar insulina, A gente estava né? fazendo o link da alimentação e as fases da vida, desde a infância, a gente falou desorganização, a correria da vida adulta. Talvez a gente poderia fazer o link agora já com a terceira idade, simplesmente a velhice, porque a gente tem uma cultura de que ser velho é chegar naquela época que eu vou ter que tomar muito medicamento, e a gente já até se planeja, acho que a gente se planeja para poder ficar doente. É. Tá alguma coisa errada aí, não tá não? Pois é. A questão do idoso, o que que acontece? Tem às vezes um problema fisiológico que é falta de apetite. Tem muitos idosos que têm falta de apetite, tem às vezes questão intestinal que prejudica, má absorção, né? Às vezes gastrite, alguma coisa assim. Então, refluxo acontece muito em idosos, né? Mas isso pode ser evitado, claro, durante toda a vida, né? A nossa saúde daqui a alguns anos vai ser o resultado que a gente fez hoje, né? É uma poupança, é um acúmulo. Se for acumular coisas boas, ótimo. Agora, se acumular coisas ruins, o resultado lá na frente também não vai ser bom, Isso vai né? dar um bom corte de podcast. Ok, vai ser feito. O seguinte, vamos tentar mudar um pouco aqui e falar sobre a questão de que a gente vive num país, né? Diga-se de passagem, o Brasil é um dos países que tem o maior número de pessoas ansiosas e também está entre um país que tem o maior número de pessoas depressivas. Então dá para fazer um link entre alimentação, estresse, ansiedade? Dá. Tem um nutriente que a gente fala que na verdade é um aminoácido, que é o triptofano. O triptofano, ele é precursor da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, né? Então, assim, quando a gente vai na academia, faz atividade física, tem o aumento da serotonina. Então, alguns alimentos melhoram essa questão do triptofano, por exemplo. A banana é um alimento bem rico em triptofano, grão de bico, alimentos ricos em proteína, como carne, peixes, né? São ricos em triptofano também. E o triptofano também ajuda na liberação da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, participando aí para quem tem problema de insônia, dificuldade para dormir, é um nutriente a ser trabalhado. Pode também ser suplementado, né, se for o caso, mas eu nem quero entrar muito aí na questão da suplementação, porque hoje em dia também tem muitos profissionais trabalhando muito com a suplementação e esquecendo da alimentação, É porque a né? gente fala, né? É muito mais fácil você engolir uma cápsula ou um comprimido do que você ter que descascar um legume, picar um legume e Exatamente, planejar a alimentação, né? exatamente, né? Só que a gente não pode pensar assim porque a alimentação é base, né? Então, na época dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha suplementação, né? E às vezes a saúde deles é muito melhor do que de muita gente hoje. Por quê? Não existia todo um conforto que tem hoje, né? De carro, de controle remoto, tinha que se andar mais, tinha que se cozinhar muito mais ao invés de abrir embalagens, né? Então, isso Então fica influencia a dica, né? A gente está diretamente. numa cultura tecnológica que a gente vai cada vez se movimentando menos. Ou seja, então, na verdade, a gente tem que planejar mais a nossa alimentação e ser um pouco bem mais exigente com a alimentação e com o exercício para compensar os malefícios, né, que a nossa sociedade moderna e tecnológica está trazendo para a gente, É. correto? E essa questão da ansiedade, do estresse, está muito relacionado com essa questão de rede social, de celular, né? Então, existe um negócio que chama cérebro obeso. Então, às vezes a gente pensa que o cérebro obeso é uma coisa boa. Não é. Por quê? Eu vou explicar. O cérebro obeso é um cérebro com muita informação, né? Vindo de internet, de rede social, né? Até de mídias também, televisão, jornal e tudo. Só que esse excesso de informação, o cérebro não consegue ter uma velocidade de processamento ideal.
Então, gera crise de ansiedade, gera crise de pânico, muito hoje comum em adolescentes, né? Porque fica o tempo todo na rede social buscando afirmação, buscando retorno, né? De likes, de curtidas, de tudo. Então, isso gera um trabalho muito grande para o cérebro e ele não consegue processar isso. Então, vem esses outros problemas como consequência, né? Isso interfere no sono, né? Então, crianças, por exemplo, que têm dificuldade para dormir, tem que tirar celular no mínimo 2 horas antes, né? A luz do celular, a luz azul, né, que a gente fala, ela interfere na liberação do hormônio da melatonina. A melatonina ela é liberada num ambiente escuro. Quanto mais escuro, melhor. Então, televisão, celular, tudo isso vai interferir na liberação da melatonina, podendo atrapalhar o sono. Não só para crianças, mas para adultos também. Engraçado, né? Você falou a relação dos alimentos, dos nutrientes e a produção dos neurotransmissores e da melatonina, mas não adianta nada se você fizer tudo isso e continuar usando o celular por longos períodos durante a É, noite. a melatonina não vai ser liberada. Né? Você vai estimular a liberação dela, mas ela não vai ser liberada, porque a claridade mostra o que? Dia. Então, durante o dia você não pode ter liberação de melatonina, senão você vai ficar com sono durante o dia e vai atrapalhar as suas atividades normais, né? A tecnologia, com certeza, ela é um fator sabotador de tudo, né? Da É, nossa concentração, da nossa saúde, sendo ela física e emocional. Acho que isso nem é o ponto a ser discutido aqui, a questão do excesso de TikTok, Instagram, etc., ou é. qualquer tipo de mídia social. Mas eu queria. Memória Sim. também, né? Porque essa questão do sono, ela é muito importante para a memória. Fixação de memória. E isso a gente coloca principalmente para criança. Então, as crianças precisam, né? Vão à escola, recebem aquele ensino, recebem aquele conteúdo. Então, para fixar aquilo, é importante uma boa noite de sono. Então, essa questão do celular vai atrapalhar nesse ponto também. Atrapalha, assim, em uma série de coisas, né? Então, a gente tá, o foco aqui seria a alimentação. A gente está vendo que tem uma sequência, uma rede de coisas que tem que ser realizadas. Não é só alimentação, é o exercício. Não é só alimentação, exercício, é o uso da tecnologia. Não é só alimentação, exercícios da tecnologia, também é a questão acadêmica, a questão profissional também, né? E eu queria perguntar, as pessoas têm muita curiosidade de saber o que é gordura boa, o que é gordura ruim. A gente vive naquela cultura que todo mundo quer chegar no final de semana e fazer o churrasco, mas a gente falou a questão também do ômega 3, da dificuldade de acesso ao salmão, mas falamos também da sardinha e como que a gordura transita nesse meio. Tá. Bom, a gordura ruim é a gordura saturada, né? Principalmente presente na carne vermelha. Então, a gordurinha da picanha é gordura saturada. A asinha, né, de frango tem também gordura saturada, tem bastante colesterol ruim, né? Tem uma questão aí também que a gente coloca a questão hormonal, né, que o frango recebe para desenvolver, é aplicado na asa. Então, a maior concentração está ali naquela parte do frango, né? Mas calma, não precisa se desesperar, porque o que a gente tem que colocar é o seguinte, equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. Então, assim, não vai ser o final de semana que você vai comer um churrasco, você vai comer uma asinha que você tem que desesperar. Não é. Mas não é todo dia também que se faz consumo disso, até porque a gente está em Minas, né? Rio Grande do Sul tem uma quantidade maior desses alimentos, mas aí é outro caso. E no caso da gordura boa, o que a gente pode colocar? A gente precisa sim ter gordura no nosso corpo. A gente não pode zerar a gordura, porque a gordura participa da síntese de hormônios, tá? O colesterol é precursor de hormônios. Então, o que seria gordura boa? As gorduras poliinsaturadas, né? A gordura do azeite extra virgem, a gordura do abacate, que já foi muito criticado, né, e muito condenado. Hoje tem estudos falando que o abacate, ele é modulador de colesterol. O que vem ser modulador? Ele tanto melhora o colesterol bom,
quanto ele abaixa o colesterol ruim. Ele trabalha nas duas vertentes, tá? E outra coisa que melhora o colesterol bom é a atividade física. Mais do que alimento, a atividade física é ela que sobe colesterol bom, o HDL, tá? Então a gente tem essa questão, né? Ou pode comer ovo, não pode comer ovo, a gordura tal é boa, a gordura tal é ruim. A gente falou essa questão, né, das pessoas nas mídias sociais de falarem que coma isso, coma aquilo e etc. O que a gente pode falar para essas pessoas que uma hora acreditam numa coisa, outra hora acreditam em outra coisa, de repente come isso, não come aquilo? Pois é, o que eu vou falar é puxando a sardinha pro meu lado, né? Consulte sempre um profissional, né? Então, assim, o problema maior, às vezes, do alimento tá na forma de preparo e não dele em si, né? Então, o ovo, lógico, se você fizer ele frito, ele não é bom, mas não por causa dele, pelo modo de preparo, né? O abacate também, você não vai comer um abacate com açúcar, o ideal é você comer ele ao natural, ou então fazer em preparações que você pode colocar sal, né? O abacate ele é bem neutro, então você pode usar ele numa salada, fazer uma guacamole, né? Para quem gosta. Então você pode trabalhar esses dois pontos dele, né? Lista de ingredientes, por exemplo, você vai comprar um produto, né? Um alimento. Hoje em dia já tem essa questão da rotulagem muito desenvolvida e cada vez mais estão se fazendo estudos, né, e mudando essa lei de rotulagem. Mas uma coisa que eu explico para todo paciente é, por exemplo, na lista de ingredientes de um produto, o ingrediente que vem em primeiro lugar é o ingrediente que tem mais quantidade. Então, uma lista de ingredientes, ela vai vir sempre de forma decrescente. Então, do maior para o menor. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, a gente falou da questão da nutrição e da desnutrição de crianças. Então, crianças com a questão do biscoito recheado e tudo. Se você pegar um pacote de biscoito recheado, os 3 primeiros itens, que às vezes podem variar de produto para produto, de fábrica para fábrica, é farinha, gordura e açúcar, tá? São esses 3 itens, sempre os 3 primeiros. Às vezes um varia com o outro, né? Então, farinha é importante, é carboidrato, né? Tem glicose, vai ajudar na questão do funcionamento cerebral, mas açúcar e gordura não, porque a gordura do biscoito recheado não é a gordura boa, né? É a gordura saturada, às vezes a gordura trans, né? E o açúcar também não. Então, quando a gente fala da questão da glicose para o cérebro, a gente tem vários fatores, né? Vários tipos de liberar essa glicose, né? Que não precisa ser do açúcar refinado e nem deve ser, né? Pode ser de frutas, de carboidratos integrais, né? Então essa é uma dica que eu gosto sempre de deixar. Às vezes são letrinhas miúdas, mas é importante, principalmente na questão da criança e até de idosos, se tem algum problema de saúde relacionado, né? Se tem diabetes, se tem colesterol alto, né? Então, é isso. Bem, pessoal, essa última dica foi muito importante para vocês. Prestem atenção nas informações das embalagens e tentem aproveitar as dicas do podcast para melhorar a sua alimentação, a sua saúde e a sua vida. Hoje em dia as pessoas têm muitas curiosidades sobre a questão do leite. Eu sou tolerante, eu não sou tolerante, tem que tomar leite, pode poder comer produto com leite. Mas assim, né, a gente é acostumado desde criança a tomar muito leite, né? Não tô falando do leite materno, tá, gente? Eu tô falando do leite de vaca, tá? E como que é essa história? Leite de vaca é bom? É ruim? A lactose é um problema? O que você poderia passar pra gente? Bom, a lactose é um açúcar, né? Um carboidrato. Na questão do leite, é o que menos dá problema, né? Porque a pessoa hoje em dia, que ela é intolerante à lactose, né? Existe medicamento que ela consome antes, às vezes, de comer os produtos que tenham lactose para ajudar na digestão. Porque a intolerância à lactose geralmente é a deficiência da lactase, que é a enzima que digere esse açúcar, né? Agora, o grande problema do leite
de vaca ou de qualquer outro animal, né? O leite, ele é um alimento específico para o filhote. Então, o leite de Quando você diz o vaca, filhote de quem? filhote do animal, né? Então, assim, o leite de vaca é próprio para o bezerro, né? O leite materno para nós, né, humanos. Então, esse leite depois não é digerido pelo ser humano, o leite de vaca. Ele não é bem digerido pelo humano. Mas por quê? Não é pela lactose, é pelo excesso de caseína. Caseína é uma proteína em um volume muito grande no leite de vaca e que o ser humano não digere, tá? Então, isso o que pode atrapalhar? Pode desenvolver alergias bem mais sérias do que com relação à lactose, né? E causar problemas intestinais. Porque no nosso intestino a gente tem um negócio chamado de permeabilidade intestinal. Então, coisas alérgenas não devem passar por aquela permeabilidade, por essa membrana. Se elas passam, elas causam alergia, tá? Então, uma coisa que eu vou colocar também, que muita gente vai se perguntar, mas e o cálcio, né? Porque o cálcio, o leite é fonte de cálcio, assim como os derivados. Só que o cálcio, ele não está presente somente no leite e nos derivados. Ele está presente também em vegetais verdes escuros, principalmente. E como eu já havia falado antes, né, no nosso organismo nada anda sozinho. Nenhum nutriente está ali separado e permanece separado. Esse cálcio, para ele ter uma melhor absorção, que a gente chama de biodisponibilidade, ele precisa de estar junto com o magnésio. E os leites e derivados não são fonte de magnésio. Então, o que eu quero explicar? É às vezes um pouquinho complicado, mas eu vou tentar fazer uma forma bem simples. Se o leite, sendo fonte de cálcio, mas não tem o magnésio para andar junto com ele e melhorar essa absorção, de nada adianta. Então é preferível a gente consumir vegetais verdes escuros que têm uma quantidade menor de cálcio, mas possuem o magnésio. Então essa menor quantidade ela vai ser melhor absorvida porque está junto com o magnésio. E ela não tem os fatores que geram a Alergia, alergia ou entra naquela exatamente. questão da permeabilidade que está passando algo que não deveria. Exatamente, tá? Porque um intestino saudável, ele tem um equilíbrio das bactérias boas e ruins. Então, esse intestino, ele consegue fazer uma proteção. Hoje em dia, o intestino é chamado de segundo cérebro, né? Ele participa da questão de liberação de glicose, absorção da glicose, né? Tudo isso. Então, se você tem um intestino, às vezes já prejudicado por uma alimentação ruim, você ingerindo um alimento que tem às vezes uma grande quantidade de alérgeno, isso vai piorar ainda mais. Então vem aí às vezes uma diarreia, um intestino que às vezes está preso, às vezes ele está solto, com muitos gases, né? Então tem todo esse fator. Então não adianta um alimento às vezes rico em um determinado nutriente, mas sem ter outro para ajudar e facilitar essa absorção. Ele sozinho, ele não vai fazer efeito nenhum. Ou melhor, ele vai fazer um efeito ruim, ele pode gerar cálculo renal, o excesso de cálcio. O que a gente poderia também falar aqui, aproveitar, é a questão das pessoas que querem perder peso, que querem emagrecer e tomam aqueles medicamentos e acham que perder peso é rápido, aí a pessoa para de comer, às vezes só come carboidrato, às vezes só come proteína, ou às vezes nem come, que a gente fala que fica na folha de alface. O que você poderia falar sobre isso pra gente?
Hoje em dia tem muita questão do jejum intermitente, né? Que tem muita gente seguindo. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Nem todo mundo pode fazer, né? Então a gente tem que avaliar cada caso, né? A individualidade bioquímica, isso é muito importante no atendimento. Talvez fazendo um parênteses, ela falou uma individualidade, quer dizer, o que aquele cara está falando às vezes na internet que serve para ele, não serve para você. Inclusive pode até fazer mal. Ah, reduz totalmente carboidrato. Ah, come só proteína. Ah, tira a carne da alimentação. E na verdade você está fazendo alguma coisa que não está respeitando o que você é, a sua genética, o seu estilo de vida, correto? Exatamente. Então, assim, essa questão de internet, às vezes programas de televisão que falam muito de um determinado alimento, de um determinado nutriente, né? Isso não é para geral, não pode ser levado em consideração. Por exemplo, uma vez foi falado que o soro de leite era bom para a memória. Eu vou falar isso porque eu atendi uma paciente, caso clínico, né? Que ela tinha problema renal. Então, o soro de leite, o que acontece? Ele é riquíssimo em proteína. Né? A proteína é metabolizada onde? Via renal. E aí, ela de uma insuficiência renal grau 1, ela passou para grau 3. Porque ela foi seguir o que ela viu na mídia, né? Só que para ela não funcionava. E nem foi falado que não era para todo mundo, né? Colocaram assim de uma forma geral. E isso atrapalhou muito porque para ela não dava certo. Eu posso dizer também, eu tenho o problema do hipertiroidismo. E tinha uma época que eu não estava controlando muito direito. E aí, um colega dando uma dica de academia, como que você fica mais definido, como isso, como aquilo? Ah, restringe um pouco o carboidrato. Ah, então vou fazer isso. Ah, toma aqui essas vitaminas que eu tomo e faz bem, não faz mal não. Ok. Só que aí eu estava com o problema do hipertiroidismo e eu estava tomando vitaminas que estimulavam a tireoide. Ou seja, eu já estava com uma coisa desregulada e estava tomando algo que ajudou a desregular isso. E no final eu emagreci tanto e a massa magra que eu perdi, que a massa magra, os músculos, vamos dizer assim, que na verdade eu estava atrapalhando todo um processo que eu já vinha de mais de um ano de treinamento. Então a gente faz essas coisas assim, de cabeça e dá muito errado. Né? Então fica a dica para seguir, ter uma consulta com o nutricionista, procurar uma orientação, porque você é você, eu sou eu, o cara da internet é o cara da internet, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa é saudável e às vezes seguindo uma coisa que ela viu, ela pode desenvolver um outro problema. Né? Então a gente realmente tem que ter muito cuidado com pessoas hoje que se dizem, né, coaches e influencers e estudantes, e que às vezes pegou de algum lugar, viu de outro coleguinha e vai disseminando. E aí o negócio uma hora pode dar problema no final, né? Ou seja, gente, procura um nutricionista. Não faça igual eu fiz, tá bom? Fica a dica. Eu queria agradecer a você a presença. Muito obrigado. De nada, Marcelo. Foi um prazer. E queria saber como que o pessoal te acha nas redes sociais. Você pode colocar o meu Instagram embaixo aqui, né, do vídeo, tá? Porque ele tem o meu sobrenome é um pouquinho complicado, então ele fica escrito vai ficar melhor, tá? Mas qualquer dúvida me chama lá, vou responder com o maior prazer. Até mais, gente.